Olá, igreja, graça e paz. Como vocês estão? Como é que vocês estão encarando esse tempo de dificuldade, de lutas que estamos vivendo? Sei que Deus ele não tem nos desamparado, Ele está conosco em todo esse tempo. E nós temos uma palavra nessa noite de incentivo para as nossas vidas, para você que nos ouve, para a igreja do Senhor. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar ao nosso Deus. Pedir a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus possa ser entronizado. Nós vamos chamar a presença do Senhor para nossas vidas neste momento. Eu convido você que nos ouve a orar conosco nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, grandioso és Tu, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença, clamamos a Ti, Senhor. Meu Deus, entronizamos, meu Pai, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Pai, que o Senhor possa estar entrando nos lares, meu Deus, neste momento, visitando cada vida, Pai, renovando as forças, meu Deus, trazendo incentivo, trazendo graça, Pai, que cada vida possa receber o renovo do Senhor, a força que vem do Senhor, que cada um possa ser revestido pelo Teu poder nesta hora. Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, entregamos a igreja do Senhor, todos os ouvintes que nos ouvem neste momento, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, os corações que estão entristecidos, os corações que estão, meu Deus, enfraquecidos, que o Senhor possa renovar as forças neste momento. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, convidamos o Espírito Santo de Deus a estar conosco nesse tempo. Pai, convidamos o Senhor, entronizamos o Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E sem o Senhor nós nada podemos fazer e nada nós somos. Então, Senhor, fique à vontade neste momento, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos, entregamos tudo em Tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você a abrir as nossas Bíblias, as suas Bíblias em casa, no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler o verso 6, o 7 e o 8. Amém? Vamos ler então o verso 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca o deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Olha só a palavra que Deus disse. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém? Com essa palavra, Deus vai falar ao seu coração, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então, para essa palavra do Senhor, né? Deuteronômio capítulo 31, se a gente for ver, assim, os primeiros versículos, nós vamos ver que era um desafio muito grande para Josué, né? Ali Moisés passou a sucessão dele para Josué. Mas a gente falando sobre isso, nós queremos dizer para você que em toda a nossa vida nos deparamos, em todo tempo, nos deparamos com muitos desafios que surgem em meio à nossa caminhada. Nos preocupamos com isso e esquecemos que até mesmo os grandes homens da Bíblia enfrentaram muitos desafios. Então, queridos, não é só nesse tempo que vem desafios. A vida inteira, desde da formação do mundo, o ser humano, os homens em si, eles enfrentam dificuldades, enfrentam problemas, enfrentam coisas que precisam ser incentivados, sabe, no meio dos desafios, né? O tema da nossa ministração nessa noite, incentivo nos desafios. Então, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, porque nós sabemos que o mundo hoje passa por muitos desafios, né? Os governantes, as pessoas que têm as suas empresas,
Todos hoje passam por desafio. A própria igreja está passando por muitos desafios neste momento. Então, como é que você está enfrentando esse tempo? Qual tem sido as suas atitudes diante das dificuldades, do grande desafio que está acontecendo nesses dias, nesse tempo? Então, essa pergunta fica para você. Como é que você tem encarado esse tempo? Como é que você tem olhado, qual é a sua atitude em relação a tudo que está acontecendo à sua volta, ao seu redor? E como igreja do Senhor, nós também nos perguntamos, nós também fazemos essa pergunta para nós e para quem está ao nosso lado. Como é que tem sido como é que nós temos encarado, como é que nós temos lidado com essas situações, né? E nós perguntamos às vezes para Deus, como lidar com essa situação? O que fazer diante dessa situação? Mas Deus tem todas as respostas para nós. Eu convido você a ficar atento naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então, qual é o desafio da sua vida? Vai pensando aí. Qual tem sido os seus desafios? E como você tem incentivado, você tem se olhado para você e invertido a situação? Né? Como é que você tem feito isso nesse tempo? Então Deus traga essa palavra para nós hoje. Como Deus trouxe naquele tempo para os líderes daquela época, né? Moisés, Josué, Caleb e tantos outros, Deus também está falando conosco nessa noite, porque a tua palavra não muda. A palavra de Deus é imutável. Então nós temos a palavra do Senhor em nossas vidas e nós precisamos confiar e acreditar nesse Deus. Né? Qual tem sido a sua atitude em meio ao grande desafio que você está enfrentando nesse período? Né? Na sua casa, diante do seu trabalho, né? nessa situação, às vezes, de muitos estar de férias, né? Quem trabalha nos seus trabalhos, empresas e estão pegando férias fora do tempo, fora da época. Como que você tem lidado com essa situação? Você tem continuado crido no Senhor? Tem renovado as suas forças no Senhor? Tem buscado em Deus a esperança, a solução para esse momento? Então vamos lá. Hoje nós devemos ter atitudes para vencer com o respaldo das promessas de Deus. Os grandes desafios em meio às batalhas da vida, pois as promessas estão escritas para nós. A sua promessa, querido, já foi escrita. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo com tudo isso. Sabe? Deus está chamando a nossa presença para mais perto dele. Então tem um respaldo do Senhor nisso tudo. Né? Independente dos grandes desafios que surgem a cada momento em nossa caminhada cristã, podemos também ter certeza da vitória que Deus tem preparado aos que nele têm confiado de todo o coração. Então, se você tem colocado a sua confiança, a sua esperança, o seu incentivo no Senhor, se você tem agido de forma que agrade o coração do Pai neste momento, eu tenho certeza de que Deus não te deixará sozinho. Que foi isso que Deus falou para Josué nesse momento, nessa palavra. Vocês não estão sozinhos. Eis que eu vou adiante de vocês. Sejam somente fortes e corajosos. Então, o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos, nos proporcionando e dando força necessária e capacitação do Espírito para sermos cheios de autoridade e poder para vencermos as lutas, as dificuldades. Para isso precisamos entregar a nossa vida diariamente a Ele, através da leitura da Bíblia, da meditação e da oração. Então, Deus tem enviado, tem deixado conosco, quando Jesus ele foi para o Pai, ele deixou uma promessa para nós. Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, que ele ia enviar o Consolador para estar conosco em todo o tempo. E o Consolador está conosco. O Consolador está no seu lar, está na sua casa. É o Espírito Santo de Deus. Esse que nos tem encorajado, esse que tem nos dado força, é a pessoa de Deus dentro do nosso lar, dentro de cada um de nós. Amém, queridos?
Então, essa autoridade, Deus está nos dando isso. E se você buscar, quanto mais você busca em Deus, mais você vai ser cheio de autoridade, mais você vai ser cheio de direção, mais você vai ser cheio da graça do Senhor, mais você vai conseguir atravessar as lutas, as muralhas, as montanhas que vêm, você vai conseguir atravessar, porque Deus, Ele é contigo. Amém, querido? Ele é com você, Ele é com a sua casa, Ele é com a sua família. Em nome de Jesus, né? Então, para isso, nós precisamos buscar, precisamos confiar até o fim em suas promessas, porque elas vão se cumprir. Creia, querido. Eu chamo a atenção de você nesta hora, para você crer que Deus, Ele ouve a sua oração. Deus, Ele está olhando para você. Ele sabe aquilo que você necessita. Mas às vezes, ou sempre, né? Não é só às vezes, sempre, nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Nós precisamos nos aproximar de Deus, para que Ele nos ouça, para que Ele nos responda. Então é preciso nós buscarmos em oração ao Senhor nosso Deus, porque as promessas vão se cumprir em nossas vidas, na sua vida. Pode confiar nisso, porque isso é o que Deus tem feito para nós. Ele tem feito as promessas e Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, queridos? Então este é um convite para acreditar e seguir a Deus, sabe? É um convite de Deus para você não entrar em desespero, não é para o mundo entrar em colapso nessa hora. É um momento de nós confiarmos naquilo que Deus tem nos ensinado. Sabe, querido, Deus tem nos ensinado, Deus tem mostrado tantas coisas. É tempo de revermos as nossas bases, é tempo de olharmos para a nossa vida, para aquilo que nós temos aprendido, para as oportunidades que Deus tem nos dado, para aquilo que Deus tem aberto para nós, aquilo que Deus tem, sabe, se revelado a nós. É tempo de buscarmos isso em Deus e nos voltarmos para Ele confiantemente de que tudo isso é passageiro, de que tudo isso é um momento e vai passar. E Deus vai trazer bonança em nossas vidas. Você crê nisso, querido? Então, para continuarmos aqui, este é um convite para acreditar e seguir a Deus. Somente quando cremos em Deus e seguimos sua liderança, podemos ser verdadeiramente fortes e corajosos. Então, queridos, antes de sermos fortes e corajosos, nós temos que continuar seguindo o Senhor, crendo, sabe, na liderança que Deus criou para nós. Deus está nos ensinando grandes lições nesse tempo de crise. E eu tenho certeza que muitos são os testemunhos, que muitos vão ser o crescimento, que muito vai ser o desenvolvimento, o conhecimento que Deus vai trazer para cada um de nós nesse tempo. Porque Deus, Ele está trabalhando. Pode ter certeza, querido, que Deus está trabalhando em nosso favor. E nós não vamos ficar desamparados. Nós vamos continuar buscando de Deus. Nós vamos continuar buscando no Senhor. Então, se você colocar em Deus a sua esperança, a sua fé, Ele vai vir em teu socorro. Ele vai abrir as portas quando menos você esperar. Continue buscando, continue crendo, continue buscando a presença do Senhor. Porque Ele quer mudar a sua história. Em nome de Jesus. Deus está sempre conosco para incentivar e nos apoiar. O tempo da nossa ministração é justamente essa, né? Incentivo nos desafios. Nos seus desafios é quem está te incentivando, para quem você está olhando, quem você está buscando, sabe? Então, nesse tempo, Deus está falando com o teu povo. Deus está falando com aqueles que ainda às vezes não tiveram nenhuma experiência com Deus. Mas é nesse tempo que Deus está chamando para perto dEle, para a presença dEle. Então, nesse momento de crise, Deus verdadeiramente quer te fortalecer e te encorajar, sabe? Deus está nos ensinando nesse tempo. É um tempo de você ficar atento, para você aprender. É um tempo de você buscar conhecimento, sabe? Esse tempo é um tempo de você se fortalecer, porque grandes lutas podem vir depois dessas, e talvez maiores do que essas, né? Deus está sempre conosco para incentivar e nos apoiar.
Quando Deus chamou Moisés para proclamar sua mensagem e tirar Israel da escravidão, Moisés protestou por causa da sua falta de facilidade para falar, né? Para quem conhece, Moisés, quando Deus chamou ele para o trabalho, para o ministério, para ele tirar o povo, para ele ir adiante como líder de Israel, para tirar o povo, né, do Egito, ele era gago. Moisés, ele não conseguia falar, ele era pesado em línguas. Você pode ler na sua Bíblia que vai aparecer a palavra aí, pesado em língua. Ele dizia que não. Então ele protestou, não posso, sou pesado em língua. Mas em Êxodo capítulo 4, o verso 10 ao 12 fala isso. Então você pode aí confirmar na sua Bíblia, que você vai encontrar isso escrito. Que ele protestou, ele não queria o ministério. Por quê? É uma responsabilidade muito grande. Um homem que não sabia, era pesado de língua, era gago, ainda ia liderar uma nação inteira, né? Ele seria o porta-voz de Deus naquele momento, naquele lugar. Então ele recusou, ele falou assim, não, ele protestou, eu não quero, eu não posso, eu não sei falar. Mas olha o que Deus disse para ele, confira aí na sua Bíblia. Mas Deus disse, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então Deus, não tem problema para Deus, se a pessoa é muda, se a pessoa não fala, se a pessoa está por luto, Deus, ele está ali. Deus, quando ele entra numa causa, ele não perde batalha. E ele falou com Moisés, eu estarei com você ensinando o que você vai dizer. Não é o que você quer dizer, é o que eu vou mandar, é o que eu vou determinar para você falar. Então Moisés, ele ouviu essa palavra, não tem jeito. Quando nós ouvimos a voz de Deus, não tem como a gente fugir. Então Moisés, ele aceitou o desafio, né? Foi incentivado pelo próprio Deus e ele aceitou o desafio. Foi fácil o desafio de Moisés? Com certeza, querido, não foi fácil. Porque era um povo obstinado de coração, de dura cerviz. Ele tirar aquele povo de uma terra que eles tinha alimento, né, para comer e tudo. E Moisés tirou aquele povo, amando do Senhor, Deus, e levou para a terra do Senhor, porque era o povo escolhido pelo Senhor. E não foi fácil. Então, para nós também não é fácil atravessarmos as dificuldades. Não é fácil a gente pegar os desafios e atravessar os desafios e cumprir com o nosso desafio. Mas se Deus falou que ele era com Moisés, ele é conosco, ele é com você, ele é comigo. Então, queridos, nós não temos o que temer. Se Deus está dizendo que ele está nessa causa, ele está. Então nós vamos vencer, porque Deus é que vai lutar por nós. Ele disse aqui na palavra dele, se você ler os versículos que nós acabamos de ler no início, ele está dizendo que ele é que vai adiante de nós, é ele que nos faz vencer. Então nós temos que crer no Senhor. O que nos resta é ter a nossa fé, é avivar a nossa fé e crer que Deus é conosco. Porque nós somos o povo escolhido do Senhor. E nós estamos aqui para proclamar, para dizer, para ter fé. Então eu estou aqui nessa noite para incentivar você, a você buscar o Senhor, a você se renovar em Deus. Para que você não perca a esperança, para que você continue lutando e buscando, porque vai ter vitória para a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Jesus nos ordena, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, né, o Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, está mais claro, você vai ler completo aí na sua casa e você vai ver. Ele diz que ele é conosco. Ele nos ensinou isso. Quem é discípulo do Senhor? Nós somos discípulos do Senhor. E ele está dizendo que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é o fim ainda. São os rumores, mas não chegou o fim ainda. Então nós vamos continuar crendo em Deus, porque só vai acontecer aquilo que Deus determinar na sua vida e na minha vida. Se você sentir que não é forte e corajoso, lembre-se do que Deus disse a Moisés. E o que Jesus disse aos seus discípulos. Lembre dessas duas palavras que nós acabamos de ler. Lembre-se, Deus disse que ele é
com você. Assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué, ele foi com Jesus, disse que ele era com os discípulos dele, que somos nós os seus discípulos. Ele está sendo conosco nesses dias atuais. Nesse momento, Deus está sendo conosco. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então Deus está vendo e Deus tem promessa para a sua vida, em nome de Jesus. Então, querido, a presença, busca esse tempo, busca a presença do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, os seus sentimentos, mas busque em Deus. Porque ainda há esperança. Porque Deus tem um propósito maior para a sua vida. Em nome de Jesus. Então, olha só. Tenha em mente que como servos temos os mesmos recursos que eles tinham. Eles estavam falando dos discípulos, daquele povo que viveu na época de Jesus. Daquele povo que estava ali com Moisés. Como Moisés liderou naquele tempo de muitas dificuldades, né? Nós conhecemos, né? Quem não conhece, nós estamos falando da retirada do povo do Egito, o povo de Israel, os escolhidos do Senhor. Então Moisés ficou 40 anos andando em círculo em volta do deserto para tirar o povo dali, enquanto Deus fazia as limpezas que eram necessárias. Então, se Deus foi com Moisés, se Deus falou que ele era com seus discípulos, se Jesus disse que ele é conosco até o fim dos tempos, então nós não temos o que temer, queridos. Então o tempo hoje é de você se encorajar em Deus, é buscar a presença de Deus, é orar, é determinar que a vitória vai chegar em nome de Jesus para a sua vida. Então, que é a presença de Deus. A presença de Deus é que não pode faltar na nossa vida. A nossa confiança, querido, não está no nosso braço. Não está naquilo que nós vemos diante dos nossos olhos. Não está no nosso acusador, mas está no Deus Todo-Poderoso, que ouve e vê o nosso clamor, que ouve e tem a resposta certa para nossas dúvidas, para os nossos temores, para os nossos medos. Sabe, queridos? Quando nós nos encontramos na presença contínua de Deus em nossas vidas, isso também se torna um escudo contra o mal, que tanto nos tenta tragar. Então eu vou ler novamente. Quando nós nos concentramos na presença contínua de Deus em nossas vidas, isso também se torna um escudo contra o mal que tenta nos tragar. Por isso, a onipresença de Deus também deve motivar nossos sentimentos. Queridos, lembre de uma coisa. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, ele nos vê, ele ouve, ele nos vê, ele está onde nós estamos. Ele está dentro de você. Se você aceitou Jesus, Deus habita dentro de você. Ele está dentro da sua casa. Ele vê, ele ouve tudo o que você faz e tudo o que você vê. Então, se você tem estado angustiado, triste, está se sentindo fraco, está se sentindo desesperado, desesperançoso, sabe? Está se sentindo triste, desamparado, está se sentindo humilhado. Eu quero dizer que Deus tem observado. Deus deseja fazer algo por você. Deus deseja te tirar desse lugar que você está. Ele quer te colocar em outro lugar, um lugar mais confortável. Mas você precisa se dobrar diante do Senhor e buscar a presença dEle. Amém, querido? Então, por isso, a onipresença de Deus também deve motivar nossos sentimentos, sabendo que o Senhor nunca nos deixará ou nos abandonará. Nos dá um grande motivo para se regozijar, porque o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem. Então, isso é Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz isso. O Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. Queridos, não tenha medo dos rumores que estão vindo. Não tenha medo do que o homem está dizendo. Obedeça às leis que estão vindo. A gente tem que cumprir com as leis. Sabe? É isso que Jesus disse na palavra dele. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então nós temos que cumprir aquilo que vem para nossas vidas. Mas com uma certeza de que Deus é conosco, de que tudo isso vai passar.
que tudo isso é passageiro. Vamos nos resguardar, vamos buscar. Nesse tempo nós estamos em casa, estamos buscando a presença do Senhor, estamos renovando as nossas forças, a nossa esperança, sabe? Nós estamos buscando incentivo a cada dia do que fazer para melhorar, do que fazer pelo nosso próximo. É um momento de reflexão, é um momento de fazer análise, é um momento de buscar a presença do Senhor, de chamar à existência algumas coisas que para nós estavam já guardadas em algumas gavetas. É hora de você abrir as gavetas de sua alma e tirar as promessas que Deus tem dado para você e trazer elas para fora e começar a buscar isso de novo, sabe? É tempo de você voltar ao primeiro amor e viver as promessas que Deus fez para sua vida, em nome de Jesus, né? Então essa é a palavra para nós, porque o Senhor é quem me ajuda. Não temerei o que pode fazer o homem. Não tema, meu filho. Não tema, isso que Deus está dizendo. Não tema, filho meu. Eu sou contigo. Eu estou com você. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu sou o teu Deus. Então nós temos essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos sustenta, de que Ele nos ouve. Nós não temos o que temer. Nós só temos que buscar mais de Deus. Buscar mais nesse tempo. Intimidade com Ele. Sabe? Discernimento com o Senhor. Pedir para o Senhor, dar discernimento. Sabe? Para mim não ouvir qualquer coisa, nem falar qualquer coisa. Que Deus tape os meus ouvidos para ouvir o que não é para ouvir. E que Deus abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz. E aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. O medo, querido, muitas vezes neutraliza o crescimento e, consequentemente, as vitórias de uma pessoa. Muitos nesse tempo estão com medo. Muitos estão inseguros. Muitos estão deixando que o medo extravase, ultrapasse os limites, esquecendo de que Deus é o dono do medo. Então, nesse tempo, o medo, se é um medo salutar, o medo é um medo. Existem medos que são bons, até um limite. Mas todo medo, Deus diz que Ele lança fora. Então, se você está encurralado, se você está se refugiando no medo, eu quero te convidar a você sair desse quadro nessa noite. A você voltar a sair para fora e buscar a presença do Senhor. Porque o medo neutraliza. E olha só, a pessoa que tem muito medo, ela não alcança as vitórias que Deus tem para ela. Então é tempo de você olhar, esse medo está me paralisando, esse medo está me neutralizando. Se ele está te neutralizando, eu chamo você agora nesse momento, para que você saia para fora. Busque a presença do Senhor, busque ajuda, busque quem pode te ajudar a sair desse quadro. Porque o medo pode fazer você perder a sua bênção. E você não quer perder a sua bênção, a sua vitória, as suas promessas. Você quer continuar recebendo. Então, se você quer continuar recebendo as tuas bênçãos, as tuas vitórias, você precisa sair, liberar, soltar e sair fora desse quadro de medo. E vir para fora, porque Deus tem o melhor para a sua vida. É exatamente isso que ia acontecer com Moisés, se ele continuasse com medo de liderar o povo para sair do Egito. Se ele continuasse com medo, eu não sei falar, eu não sei o que vou dizer, como que eu vou liderar alguém, como é que eu vou chamar o povo para sair do deserto, como é que eu vou caminhar com esse povo se eu não falo bem, se eu não tenho uma desenvoltura, se eu sou pesado de língua, se eu sou um gago, como é que eles vão me entender, como é que eles vão me ouvir? Se Moisés continuasse com esse medo, ele estaria aonde? Paralisado. Mas ele venceu com o medo, porque Deus disse para ele que ele colocaria as palavras na boca dele. E o que Deus fez? Levantou Arão, seu irmão, que ia diante dele. Moisés falava e Moisés falava para Arão e Arão falava para o povo. E Deus fez isso. Então Deus quer fazer isso com você. Se você está num quadro de medo e não está dando conta sozinho, chame o Arão para te ajudar. Fala para Deus, Senhor, envia um Arão. Deus vai enviar um Arão para a sua vida.
porque Ele vai com você. Isso é Deus indo com você. Então você precisa confiar de que Deus tem as respostas para as suas perguntas, de que Deus tem a solução, que Deus tem todas as coisas, Deus tem todas as receitas prontas. Você só precisa pegar essas receitas, sabe? Então você precisa buscar isso em Deus. Se o medo está te neutralizando, você precisa buscar em Deus. Senhor, eu não dou conta porque eu estou com medo. Então eu não estou dando conta, eu preciso buscar ajuda. Então você busca um Arão para a sua vida. Que Deus tem um Arão para você em nome de Jesus. Amém? Então, Deus está, porque Deus conhece nossa estrutura e sabe de nossas forças, e nossa força, de nossas fraquezas, de nossas limitações. Deus sabe tudo. Deus não vê tudo. Deus conhece as nossas limitações. Então Deus sabe daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos, né? Portanto, mesmo que os desafios sejam grandes e te abalem, sabe? Te paralisem, não precisa ficar dessa forma. Você fala bem assim, olha, eu estou com medo desse momento porque isso me abalou, porque isso me deixou neutralizado, mas eu sei na minha mente de um Deus que pode me tirar dessa paralisação, de um Deus que pode me livrar desse medo, de um Deus que pode me tirar desse abalo que eu estou. Então, quando você confia em Deus e você entrega a sua vida para Deus, Ele muda a sua história. Ele muda tudo ao seu redor. Ele muda a sua vida, em nome de Jesus. Não precisa ficar com medo e nem se abalar. Só vai acontecer com você o que está determinado por Deus. Querido, se Deus não determinou ainda na sua vida, não precisa você ter medo. Confia nele, porque só acontece conosco aquilo que Deus já determinou. Então o tempo de Deus vai chegar para todos nós, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra vai chegar para nós. Mas nós temos que acreditar em Deus, que o tempo dele ainda está por vir na sua vida. Ainda está por vir na nossa vida. Acredita, tenha ânimo, Deus é contigo. Amado, espere por Ele, confie nele, põe nele a sua força, espere nele e tudo vai passar. Deus nunca perdeu uma luta, Deus nunca perdeu uma batalha. Não vai ser dessa vez que Ele vai perder. Sabe, você vai ver a vitória do Senhor. Amém? Você precisa inovar a sua fé nele. Você precisa focar os seus objetivos, as suas forças, a sua fé, a sua esperança no Deus que pode te renovar, no Deus que pode te dar esperança. Sabe, como servos de Deus nós falamos aqui. Sabe, incentivar o homem interior que está aí dentro de você. Tem um homem interior dentro de você que às vezes está muito neutralizado, que está abalado, que está paralisado, neutralizado. Mas Deus nessa noite chama esse homem para fora. Sabe? Deus chama esse homem, essa mulher que está interiorizada dentro de você, que está com medo, que está escondido aí dentro. Deus chama esse homem para fora e diz: você precisa confiar somente em mim, somente no Deus Todo-Poderoso, e as suas promessas irão se cumprir na sua vida. Talvez está sendo difícil para você tomar algumas decisões neste momento, né? Sabe o que Deus está esperando de você? Né? Deus está esperando algo de você. Sabe? O que Deus espera de você e de mim é que nós e que você se dobre o seu joelho e ore, se expressando a Ele, expressando para Ele as suas necessidades, os seus temores, os seus medos, sabe, a sua insegurança. Ele espera que você dobre o joelho e fale com Ele. É isso que Deus está esperando. Sabe, querido? Deus jamais nos deixará e muito menos nos abandonará. Mas é preciso nós agirmos. O homem precisa agir. O homem não pode ficar paralisado. O homem precisa agir. E você precisa agir. E eu estou aqui nessa noite para incentivá-lo. Sabe, incentivar você como igreja do Senhor nessa terra. Para você ser incentivado a buscar a presença de Deus. Eu sei que você tem que buscar, mas busque mais. Dobre essa busca para a sua vida. E através de sua fé, Deus vai mover montanhas a seu favor.
Confie somente nele. Só nele, não busque mais nada, confie nele. Confie no Senhor, de todo o teu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Se põe diante de Deus, confie nele. Que a sua força seja restaurada e que você sinta o cuidado de Deus com você e sua família. Tome isso como palavra, sabe? Tome isso como promessa para a sua vida. Tenha ânimo, busque o incentivo de Deus para você nessa noite. Seja incentivado pelo Espírito Santo de Deus a renovar a sua vida, a ser cheio do poder de Deus, a ter uma palavra de conforto, de consolo para aquele que bate à sua porta. Sabe, você precisa buscar essa força no Senhor. E eu sei que dentro de você há essa força. Se eu, como ser humano, sei que dentro de você existe essa força, imagina Deus que te fez, que te conhece, que sabe tudo a seu respeito. Então Deus sabe que você é capaz. Eu incentivo você, como igreja do Senhor, a se colocar de pé, a buscar a presença de Deus, a ser renovado, a olhar para Deus, a focar em Deus, que é de onde vem o nosso socorro, e buscar nele, porque ele tem promessa para a sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos, nesta hora, colocar a nossa mente, o nosso coração, sabe, que você possa receber essa mensagem, sabe, de fortalecimento, de incentivo, de força para a sua vida nesse tempo. Não deixe que os mares revoltos te abalem, mas busque em Deus essa força, busque em Deus essa esperança, sabe, Deus tem isso para você. Em tempos de muitas lutas, Deus quer mudar a sua história. Sabe? E nós queremos neste momento convidar você que está na sua casa a elevar os seus pensamentos aos céus, em oração, e orar ao Senhor e clamar a Deus por socorro, por ajuda. Mas quero que você saiba, você não está só. Acredite, você não está só. Deus é com você, Deus é conosco, Deus é com a tua igreja nesse tempo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Há um Deus que cuida das nossas vidas, há um Deus que está sempre presente, há um Deus que está aqui nos capacitando, nos dando força para vencermos esse tempo. E é nele que nós temos que pôr a nossa confiança. É nele que nós temos que colocar a nossa fé. Que a nossa fé seja motivada, seja motivada, seja acendida por Deus nesse tempo. Que o Espírito Santo de Deus possa soprar em sua vida e acender as chamas da sua fé. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Mas quero, antes de orar, falar para você. Nós vamos ouvir um louvor que vai falar o nosso coração tremendamente, sabe? E nesse tempo, esse louvor, eu quero que você medite na letra desse louvor. Nós vamos encerrar agora, nós vamos orar, mas nós vamos cantar depois. Eu quero que você continue adorando o Senhor com esse louvor. Mas antes de tocarmos o louvor, eu quero que você ore ao Senhor nesse tempo. E depois você deixe, medite em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, tudo aquilo que Deus trouxe nessa noite para nós. Que Deus conta com você. A igreja do Senhor, ela precisa ser incendiada pelo Espírito Santo de Deus. E você é a igreja do Senhor. Então você não pode desanimar. Você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. Porque os que caminham alcançam as vitórias. E você é um vitorioso porque Deus te chamou. Deus te chamou para um tempo novo. E não é nada que vai te abalar. Não há nada que possa te abalar. Porque Deus é maior em sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse período em tuas mãos. Confiamos em ti, Senhor, de que o Senhor está movendo os céus, meu Deus, sobre a igreja do Senhor, sobre os teus filhos, Pai, sobre aqueles que estão, meu Deus, vendo essa mensagem, que estão ouvindo, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, ministrar em cada coração, que o Senhor possa estar falando, trazendo, meu Deus, força, meu Pai, incentivo, meu Deus, para as suas atitudes, Pai, que possamos ter as atitudes de Cristo nesse tempo, Pai, que nós possamos nesse tempo buscar, meu Deus, no Senhor a nossa força, renovar, meu Deus, o nosso espírito, Senhor, a nossa esperança, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e eu sei que Deus está entrando, meu Deus, em cada lar, e está falando com cada pessoa, com cada vida, com cada servo teu, Senhor, com cada membro meu Deus, do teu pastoreio, que o Senhor possa estar, meu Deus, agora
hora, derramando chuvas de bênção, Pai, sobre as vidas. Que o Senhor possa renovar, meu Deus, Pai, a esperança, a confiança no Senhor, a fé no Senhor, que nunca venha a faltar. Aviva, Pai, o coração de cada um dos teus filhos neste momento. Que as chamas do Senhor, Pai, possam, meu Deus, atingir, meu Deus, toda a nossa casa. Que possamos viver um tempo, meu Deus, novo. Um tempo, meu Deus, de transformação. Um tempo, meu Deus, de bonança em meio à crise. Que o Senhor tem isso para o teu povo, para a tua igreja. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos, entregamos cada ouvinte da tua palavra nesta hora e cremos, ó Deus, que o milagre do Senhor, meu Deus, já está às portas para acontecer. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sobrevivência é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.